Então, seguindo com alguns exemplos de processadores de sistemas que a gente tem atualmente. Então, tem aqui um processamento de uma arquitetura Intel, da linha LGA, e a gente vê que já tem, que tem diferentes estruturas da características da memória. Então, tem aqui ele indica a cache L2, L3, tecnologia que eles estão utilizando, questões do core. Então, a gente já tem sistemas que já são multicore atualmente. Acho que dificilmente a gente encontra um sistema single core, dual core. Acho que no mínimo são 4 para cima. Então a gente tem os processadores físicos e a gente tem os processadores lógicos também. Então, para cada core a gente pode particionar os recursos para ter processadores lógicos e estender a capacidade da arquitetura. E aí a gente vê que já tem sistemas de interface já integrados dentro do chip para a comunicação USB, para a PCI Express, a interface de áudio. E um detalhe também aqui é que a gente já tem a tendência dos chips, dos processadores a virem com esse suporte a instruções para a execução de instruções de Deep Learning, para acelerar a execução de instruções voltadas especificamente para Deep Learning e para algoritmos Machine Learning, acelerar o processamento dos dados. Então a tendência que a gente tem nesses chipsets modernos, né, tanto CPU quanto GPU, a gente ele já vem com um suporte específico para as arquiteturas, as instruções de arquiteturas de redes neurais. Aqui a gente tem um exemplo de um data center da NVIDIA que já aplica alguns GPUs. Então a DGX A100 aplica a GPUs A100 no sistema, e a gente vê que já é um sistema que já tem essa característica heterogênea. Então você tem os GPUs, você tem mais de um processador, você tem dois, nesse caso aqui tem dois processadores AMD EPYC, e a gente vê outras características desses sistemas que são voltados para o processamento de modelos de Deep Learning. Então você tem um storage bastante grande para você fazer as operações, para você armazenar os dados. Então tem tecnologias específicas para fazer a comunicação, para a composição da memória. E você tem características específicas desses sistemas para otimizar a execução de operações de Deep Learning, de modelos de aprendizado de máquina. Então, a gente tem diferentes unidades lógicas. Por exemplo, a gente tinha uma unidade ALU na CPU para fazer o processamento de operações aritméticas. E aqui na GPU, por exemplo, a gente tem unidades que são específicas para tipos específicos de dados. Então você tem unidades para fazer operações em ponto flutuante, 64 bits, né, FP32, e até inteiros. E aí você vê que esses sistemas eles conseguem fazer bastantes operações por segundo. Então, por exemplo, aqui para pontos flutuantes pode chegar até 19,5 teraflops. Então, quantas operações você faz de pontos flutuantes em um segundo? A gente tem outras características também, como a memória, que geralmente a gente precisa de uma memória bastante elevada para executar esse algoritmo. Então
esses sistemas mais modernos que a gente tem da NVIDIA, por exemplo. A gente tem memórias que chegam a 40, 80 GB ou até sistemas maiores. E a banda dessa memória chega na faixa dos gigabytes por segundo. E esse é um exemplo de uma GPU inicial da NVIDIA. Então a gente tem, acredito que foi a primeira GeForce, a 7800. A gente vê que a arquitetura desse sistema ele era muito voltado para a parte do pipeline gráfico. Então, você ter as instruções de shaders, de fragmentos e como você fazia a composição dessas instruções para fazer a renderização, para fazer a geração da imagem 3D. Unidades para fazer mapeamento de textura, para processar os vértices, para processar as arestas. Então, inicialmente, a gente vai ver depois a evolução das arquiteturas, mas era muito voltada apenas para a parte gráfica. E aí isso foi evoluindo, a gente começou a ter arquiteturas que é mais próximo do que a gente tem atualmente, com essa composição de vários cores ordenados, em sequência, mas ainda assim com uma estrutura que era muito voltada para a parte de renderização gráfica. E aí com o tempo a gente foi tendo estruturas de GPU que é o que a gente tem em estruturas mais modernas, com vários núcleos de processamento, com as unidades lógicas para cada um desses núcleos e uma hierarquia de memória compartilhada. E aí dentro dessas arquiteturas a gente começou a ter algoritmos de computação científica, de simulação de fluidos que foram sendo implementados e foi se vendo que para esses algoritmos, para essas aplicações, utilizar a GPU de forma compartilhada com a CPU foi aumentando a eficiência das soluções que a gente tinha, tanto em capacidade de execução quanto em tempo para processar o resultado. E aí a gente tem arquiteturas que são as mais modernas que a gente tem hoje. Então, Ampere 100, a gente já chega a centenas de cores dentro da arquitetura. Então a gente tem barramentos extremamente rápidos e que são conectados de formas específicas para aumentar a eficiência do sistema. Então, se a gente olha em detalhes um processador dentro dessa arquitetura, então seria esse pedaço aqui, o SM é o que a gente chama de Stream Multiprocessor. E aí dentro dele, o que seria equivalente ao core que a gente tem lá na CPU, a gente tem a cache L1, a gente tem uma cache de baixo nível para cada um dos núcleos, e dentro desse núcleo a gente tem unidades específicas para fazer processamento em inteiros, para fazer processamento em pontos flutuantes, e os tensor cores, que são o processamento específico de tensores. A gente tem unidades para fazer leitura, storage, toda a hierarquia que a gente tem num sistema de processamento tradicional. A gente vai ver em detalhes depois, mas a gente consegue replicar isso para várias unidades para aumentar o fluxo de operações, para aumentar a granularidade do número de operações que eu consigo executar no mesmo instante. E a gente vê aqui, dentro dessa arquitetura, a estrutura que é utilizada para representar pontos flutuantes, tensores. E a gente tem configurações específicas, unidades específicas para otimizar a execução, por exemplo, de operações de matrizes que são muito utilizadas em Deep Learning. Então, a gente tem aqui estruturas que já fazem a multiplicação
em hardware, faz a acumulação e aí você consegue executar isso de forma muito eficiente. E a gente tem estruturas que fazem, por exemplo, a computação em matrizes em tensores espaços. Então, se você tem uma alta granularidade de dados, que você vê aí, que tem várias entradas que são nulas, então você consegue reduzir isso, comprimir isso a nível de instrução para você executar isso de forma muito mais eficiente. E o que a gente tem hoje, de mais atual dentro da NVIDIA, que é a H100. Então, ela tem essa composição que é bem similar ao que a gente tinha na A100, mas aplica diferentes tecnologias aqui dentro da parte de memória, da parte da representação dos dados e dos tensores, que a gente consegue ter mais operações que são executadas a cada segundo. Então, por exemplo, para FP64 a gente consegue chegar até 33.5 teraflops por segundo. E a gente tem uma estrutura que ela é bem similar ao que a gente viu lá na A100. E aí, dentro da H100, a gente já emprega essa unidades para fazer operações em FP8. Então, essas unidades foram desenvolvidas especificamente para acelerar operações, aumentar a eficiência na inferência dos modelos Deep Learning, que foi desenvolvido aqui pela NVIDIA. Então, além do FP32 e FP16, a gente também tem operações em FP8, que a gente consegue fazer operações em pontos flutuantes, utilizando só 8 bits. E aqui é uma comparação, né, de performance que a gente tem. Então, por exemplo, se a gente olha para em comparação A100 para V100, então a V100 é uma das arquiteturas antigas que a gente tinha, né, da linha da NVIDIA. Acredito que seja entre 2016 a 2018. E aí o que a gente tem hoje da A100, que foi lançado em 2020, só 2 anos depois, a gente já tem uma melhoria de performance de até 3 vezes para a execução de modelos de inteligência artificial. E aí, se a gente compara, por exemplo, o modelo da LLM, o BERT, sendo executado numa CPU ou numa 100, a gente vê que a diferença ela é extremamente grande. Então, você executar um modelo, fazer inferência na GPU utilizando a 100, você tem uma melhoria de pelo menos 245 vezes ao que você teria executando numa CPU. E de 2020 para 2023, a gente faz a comparação, por exemplo, da A100 com a H100, a gente vê que isso já muda também drasticamente. Então, para diferentes níveis de aplicações, por exemplo, a modelagem de clima, a genômica, então a gente vê uma grande melhoria que a gente tem quando compara a 100 com a H100, ou até aqui para os modelos de aprendizagem de máquina, para fazer o treinamento dos modelos de IA. A gente tem essa melhoria de performance que a gente já consegue na H100. E aí a gente consegue observar que esse crescimento ao longo dos anos ele está aumentando bastante. Então os fabricantes eles estão tendo essa tendência a produzir hardwares cada vez mais poderosos voltados para essa parte de instruções para aprendizado de máquina, instruções para modelos de IA, e isso se utilizando de sistemas que são heterogêneos. Então, tanto heterogêneo na parte de você ter GPUs para fazer essas operações específicas, tanto em questão de a visibilidade global do sistema, de você ter várias, não apenas uma GPU, mas várias GPUs no mesmo sistema, se comunicando para executar essas operações, para executar esses modelos de forma mais eficiente. E aí, por exemplo,
a gente não tem só esses sistemas para arquiteturas de computadores que a gente conhece normalmente. Então, a gente tem, por exemplo, essa tendência a ter sistemas especializados em IoT, em dispositivos gestíveis. Então, se a gente olhar um SoC específico da Qualcomm para a wearable device, a gente já tem um sistema integrado que já tem uma CPU, ela já tem GPU, então você já tem unidades para fazer o processamento da imagem com câmera, vídeo, do áudio. E dentro desse sistema, você já tem todas essas funcionalidades integradas, você já tem aplicações específicas para executar cada uma das funcionalidades do dispositivo. E aí você tem uma estrutura que faz o gerenciamento do que vai ser executado, quanto vai ser executado e por qual unidade vai ser executada. E aí você tem diferentes hierarquias, diferentes conjuntos de sistema atuando de forma aqui compartilhada para resolver diferentes funções. Então, você a gente já tem isso em smartwatches, smart TVs, então não apenas em computadores ou sistemas ou servidores de processamento de deep learning, mas a gente está tendo isso também em sistemas menores. E que a gente tem um exemplo de um processador específico para o processamento de imagens. Então, um ISP, por exemplo, da Harman Mallin, que a gente captura a imagem, a gente vai ter os sensores e ele já tem uma estrutura que aplica todas as operações para fazer o processamento da imagem antes de gerar o resultado digital que a gente está esperando. Então, a gente já tinha visto lá no primeiro curso de fotografia uma composição de um pipeline de câmera, por exemplo, e dentro desse pipeline o ISP vai fazer todo o processamento necessário para gerar a imagem. Então, correção do nível de cor, correção do ruído, do white balance. E aí dentro desses sistemas mais modernos, por exemplo, já aplicam modelos de deep learning para fazer algumas dessas operações antes da geração da imagem. A gente tem exemplos de FPGA, por exemplo, que são os sistemas programáveis. E aí você pode programar os chips, as portas lógicas para operar de diferentes maneiras. E a gente tem chips que são voltados para objetivos específicos. Então, por exemplo, memória de banda ou eficiência de performance para edge ou dispositivos embarcados. Então a gente tem já diferentes chips para diferentes tipos de dispositivos atuando nessa forma heterogênea. E por fim, acho que um exemplo bastante importante que a gente tem atualmente são as NPUs, que são unidades específicas para o processamento de operações de deep learning, de aprendizagem de máquina. Então, um exemplo que a gente tem, o Neural Engine da Apple ou a TPU da Google. E esses chips eles são dedicados à execução de funcionalidades baseadas em EA. Se a gente olhar o Neural Engine, todas essas funcionalidades que a gente tem no dispositivo móvel, eles já são executados nesse chip específico para fazer execução de operações de machine learning. Então, o Face ID, o processamento de linguagem que é executado no telefone, aplicações de realidade aumentada, reconhecimento de pessoas e objetos que já está integrado dentro do software do aparelho. Então, tudo isso é feito por uma unidade específica para fazer o processamento das operações de machine learning. Da mesma forma, a gente tem um acelerador em SoC, né, da Qualcomm. Então, segue essa linha das NPUs. Então, se a gente ver aqui, a gente tem o ISP que faz o processamento do sinal. Dentro do mesmo chip, a gente tem integrado
a GPU, que vai fazer o processamento das operações gráficas, das operações paralelas. A gente tem a CPU e a gente tem o acelerador de operações de AI. Então, além do desenvolvimento de GPUs cada vez mais complexas, cada vez maiores, que conseguem processar mais informações, a gente tem também esse avanço de tecnologia de sistemas heterogêneos que já vem integrado em um único chip para dispositivos móveis, para dispositivos embarcados, para dispositivos vestíveis. E aí a gente consegue executar esses modelos dentro de smartphone, dentro de câmeras. Então a gente tem, além dessa tendência de evolução das GPUs de clusters de servidores para execução na nuvem, a gente também tem essa parte de pesquisa voltada para execução na borda, execução em dispositivos mais simples. E aí todo esse sistema ele já vem com a hierarquia, com um stack que faz a execução, que controla essa execução de forma eficiente. Então, como você executa o sistema operacional, os softwares ou toda a parte de aprendizado de máquina. E aí todas as engines elas já vêm com a interface para executar no hardware específico, por exemplo, esse caso aqui da Qualcomm. Então, tipo da Qualcomm você já tem um engine da Qualcomm para você programar e fazer o deployment lá dentro do software. Com isso a gente vê alguns exemplos de aplicações em GPU, certo? Acho que a aplicação mais voltada, principalmente para os primeiros modelos de GPU, que é o mapeamento de textura, a parte de renderização. Então, foi o principal objetivo das primeiras GPUs para fazer processamento de geometria, para gerar a renderização das texturas, gerar os vértices e fazer a exibição dos objetos das cenas. Então, pode perceber que dependendo do polígono, dependendo do objeto, da complexidade da cena, a gente aumenta o número de polígonos, o número de objetos que a gente tem que estar manipulando e atuando no mesmo instante. E aí quando a gente faz esse mapeamento, para cada pixel, a gente tem que mapear, cada pixel na imagem a gente tem que mapear para uma superfície 3D. E aí a gente faz o mapeamento dessa geometria e com a GPU a gente consegue fazer isso de forma mais eficiente. A gente tem uma função que define esse mapeamento dada ao formato da superfície, ou se for mais de uma superfície, se ela for um pouco mais complexa, se ela é rígida ou flexível. E aí a gente aplica essa mesma operação para cada um dos vértices, para cada um dos triângulos ou quadrados, dependendo de como esse modelo, essa superfície, ela for formada. Outra aplicação bastante interessante dentro dessa parte de GPUs é a simulação com Ray Tracing. Então, tudo que a gente vê numa cena, tudo que é visível numa cena que a gente está visualizando, ela é derivada de uma interseção de um raio que vem de uma fonte de luz. Então, tudo que é visível no ambiente é dado por um ponto onde um raio, dado uma fonte de luz, o raio bate e é refletido ou absorvido por esse raio, transformando ali a superfície, dependendo do quanto de raio absorvido, da intensidade dessa luz que é absorvida, a gente vai ter informação que é visível na superfície. E a gente tem assim, vários algoritmos que fazem essa simulação. Então, nas GPUs tradicionais a gente tinha o algoritmo baseado em shaders. Então, basicamente, a gente tinha funções que descreviam esse comportamento de a direção da fonte de luz, os raios de luz que a gente projetava numa cena e como eles interagiam com o objeto. Então a gente tinha que fazer todo esse cálculo de gerar os raios, decodificar a direção, decodificar o ponto de vista, fazer a interseção com os objetos e aí
a projetar a cena e simular a iluminação dessa cena. E com arquiteturas mais recentes de GPU, a gente já tem isso integrado, então dentro do hardware a gente já tem unidade, já tem estruturas voltadas para fazer esse processamento do raio. Então a gente tem o RT Core, que já tem isso intrinsecamente dentro da unidade que processa. Ele já faz esses passos que a gente tinha fora no algoritmo, né, baseado na programação em shaders. Então a gente já tem isso integrado e consegue fazer isso dentro da arquitetura de GPU de forma mais eficiente. Então, se a gente compara o nível de cena em uma imagem, a gente já tem uma qualidade melhor porque a gente consegue projetar mais raios, fazer mais operações dentro de um instante de tempo, e a qualidade do resultado, os raios que são simulados, acaba sendo bem melhor do que se a gente não tivesse essa tecnologia integrada dentro da arquitetura. E a gente consegue observar certos detalhes, então toda essa questão de raio, interseção com as superfícies, dá para a gente melhorias na reflexão, dependendo do tipo de superfície, na projeção de luz e na iluminação global da cena. E aí outro algoritmo dentro dessa parte de renderização também, mais voltado agora para Deep Learning. Então, já existe a tecnologia do Super Sample com Deep Learning. Então, com um modelo de Deep Learning, a gente consegue gerar uma cena, gerar um sampling de uma cena que é bem equivalente a um 4K nativo. E aí, com uma resolução menor, uma qualidade melhor, a gente consegue simular isso só usando, consegue simular uma resolução 4K só usando um modelo de Deep Learning. E aí isso acaba sendo bem mais eficiente porque o hardware ele consegue processar mais frames por segundo. Você está lidando com uma informação, menos informação, você está gerando isso com um modelo de Deep Learning, e aí você consegue processar mais dados em cada instante de tempo. E aí a gente consegue ser mais eficiente com esses modelos. Outra aplicação dentro do uso de GPUs também, a parte de análise de genoma. Então, a gente tem aqui um gráfico de análise comparando, por exemplo, se a gente estiver usando CPUs ou GPUs, essa GPU é a 100. Então, com 8 GPUs a 100, a gente consegue até mais de 100 vezes a performance do que a gente teria com 96 CPUs. E a gente tem esse gráfico aqui de melhoria, mas a gente vê a diferença que tem entre estar usando a GPU para essa aplicação específica ou o CPU. Então, uma aplicação que ela é altamente paralelizável, você está fazendo a análise utilizando a mesma operação em diferentes áreas, e aí isso consegue ser bastante eficiente dentro do hardware da GPU. A simulação do mundo físico, então toda essa parte de renderização você consegue gerar um ambiente virtual que simula um ambiente real, e aí você consegue aplicar modelos e inserir informações dentro dessa cena com o ambiente simulado, e você consegue fazer isso em tempo real. E por último, que é uma trend de pesquisa nesses últimos anos, que é a questão da LLM. Então a gente já tem modelos que chegam a bilhões ou trilhões de parâmetros, e aí a gente precisa de sistemas heterogêneos com grandes GPUs para estar processando esses modelos, para estar fazendo o treinamento e a inferência. E aí, como esses modelos requerem alto recurso, alto uso do hardware e dos recursos que estão disponíveis no hardware, então geralmente a gente faz esse sistema não só distribuído dentro da arquitetura de computação, mas todo um arcabouço de treinamento distribuído para a gente estar usando diferentes arquiteturas, diferentes clusters ou diferentes sistemas para
poder realizar o treinamento desses modelos. Então é isso, pessoal. A gente fecha essa parte de introdução e aí toda essa questão de sistemas heterogêneos a gente vai avaliar como fazer análise de performance, como fazer análise de algoritmos e como a gente converte os algoritmos para funcionar em diferentes sistemas heterogêneos. E aí, como a gente tem esse foco em imagem, em deep learning, a gente vai utilizar como base as GPUs, que são mais acessíveis dentro das ferramentas que a gente tem para avaliação, e vai ver a introdução de como fazer a programação em GPU, como a gente faz a análise comparativa com os algoritmos CPU e GPU, mas tudo que a gente aprende e aprender que se aplica dentro desse conceito de GPU, da linguagem que a gente vai estar usando para a programação de GPU, ele vai se estender para qualquer outro tipo de sistema, os conceitos e definições vai se estender para qualquer outro tipo de sistemas heterogêneos que a gente queira avaliar no futuro.